Olá, me chamo Terence Conceição, sou MBA em Big Data e no vídeo de hoje vamos falar sobre espionagem de dados. Nos últimos tempos, a tecnologia vem avançando cada vez mais e é muito nítido a compatibilidade de dispositivos eletrônicos como celular, como tablets e computadores no nosso meio. Há outros dispositivos também que não são muito utilizados, mas também questões de relógios, tecnológicos, óculos tecnológicos, bonés e tudo mais, coisas que vêm melhorando a cada dia no ramo da tecnologia. Mas afinal de contas, será que esses dispositivos eles são seguros? Até que ponto nossos dados estão protegidos? Será que a gente não é espionado? Será que a gente não tem nossos dados vazados? Há uns dias atrás eu estava lendo uma matéria que dizia que 70% dos dispositivos eletrônicos eles têm a capacidade de espionar os nossos dados. Isso é comprovado e é verdade, Quando você está mexendo no celular e está conversando com alguém, de repente você conversa sobre algum determinado assunto. Vamos supor que você estava conversando sobre uma roupa, um tênis, ou então você estava falando com alguém sobre um determinado tipo de telefone. E aí quando você entra na internet, você se depara com uma pesquisa justamente igual àquela informação, aquele contexto que você estava tendo na vida real. E aí você tem meio que um pensamento: nossa, eu estava falando disso agora. O que aconteceu? Será que o meu telefone está escutando tudo que eu falo? Será que estão vazando meus dados na internet? E a resposta é sim. Quando você instala algum determinado aplicativo, qualquer aplicativo, mesmo o aplicativo do banco, qualquer aplicativo, esse aplicativo ele solicita algumas permissões. Todavia, alguns aplicativos eles solicitam essas informações através de notificações. Quando você instala o aplicativo pela primeira vez e você vai abrir esse aplicativo, a primeira coisa que o aplicativo te pede é permissão para acessar os teus dados, como contatos, como o microfone, notificações, como armazenamento. E muitas pessoas acabam aceitando essas permissões. Só que uma das coisas que muitas pessoas também não levam em consideração é que alguns aplicativos acabam pedindo mais informações do que eles deviam. Por exemplo, quando você abre um aplicativo de compras como o Mercado Livre, como a Shopee, a AliExpress, por que raio, motivo, razão ou circunstância ele pede permissões para acessar a tua lista de contatos? Por que ele pede para acessar o seu microfone, por exemplo? Já que é um aplicativo de vendas, deveria apenas pedir permissão para notificá-lo de uma determinada venda ou de um determinado produto, certo? E não ter acesso ao teu microfone. Isso é uma das coisas que quando você instala de cara, você vai clicando em todas as permissões e você não passa para sua cabeça, que você está dando permissões para determinadas situações. 90% das pessoas que têm seus aplicativos ou têm seus celulares vazados por informações, eles dão a permissão, o que acaba não ferindo uma lei chamada de LGPD, que é Lei Geral de Proteção a Dados. Uma vez que você acaba permitindo, quando o aplicativo solicita uma permissão, você acaba compactuando com as políticas daquele aplicativo. Todavia, o aplicativo fica isento de qualquer culpa relacionada à invasão de dados ou vazamento de informações. Todo cuidado é pouco, a gente sabe disso. Mas quais são os aplicativos que a gente deve instalar e quais são os aplicativos que a gente não pode instalar? Isso é uma questão que é um pouquinho difícil de responder, uma vez que devemos levar em consideração todo tipo de interesse da parte do usuário final. Quando você instala um aplicativo é porque você quer extrair algum benefício daquele aplicativo. E como sabemos, o próprio aplicativo também deseja extrair alguma informação benéfica a seu favor. Então, quando você vai instalar um aplicativo, a primeira coisa que eu vou te recomendar é que, ao abrir o aplicativo pela primeira vez, você deve analisar cada permissão que você vai dando, cada notificação que ele vai te pedindo. E caso você já tenha feito isso e queira reverter a situação, é muito simples. Você vai entrar nas configurações de aplicativos do seu celular, você vai escolher o aplicativo que você deseja e vai escolher em permissões ou então em notificações. Você vai dar uma olhada nessas configurações e vai verificar o que você permitiu e o que você não permitiu. É muito importante que você faça isso. Quando você deixa o seu celular em algum local, por mais que você não acredite, por mais que o aplicativo esteja fechado, que é o que a gente imagina, o seu celular pode estar captando informações. A maior parte das pessoas, quando abre o WhatsApp, quando abre um aplicativo como o Mercado Livre, Mercado Pago e por aí vai, não fecha os aplicativos, deixa o aplicativo aberto e fica em segundo plano. Toda vez que o aplicativo está em segundo plano, ele está coletando informações. E uma pergunta que se faz é: como essas informações são coletadas? É muito simples. Essas informações são coletadas através do seu microfone e através da sua câmera. Então, uma vez que os dados são coletados através do seu microfone, eles são transformados em dados de áudio para dados de texto. E esses textos eles são enviados para o dono do aplicativo ou para a empresa responsável pelo aplicativo em forma de relatório.
Então, quando você permite que o aplicativo envie informações de relatório para uma determinada empresa, você está nada mais nada menos do que também permitindo com que os dados vazados sejam enviados. E aí que entra uma outra coisa chamada de segurança. Como se proteger desse tipo de situações? É muito simples. Quando você instala um aplicativo, você não tem como ficar monitorando em tempo real o que está acontecendo. Para isso, existem outros aplicativos que podem estar funcionando e trabalhando a seu favor, fazendo um trabalho para você, que é chamados os tipos de aplicativos como antivírus e VPN. Os antivírus, aplicativos antivírus, eles têm a função de filtrar todo o pacote de dados que entra e sai do seu celular. Uma vez que você coloca um determinado filtro, que é chamado de firewall, eles vão meio que interceptar e bloquear determinados tipos de protocolos ou determinados tipos de informações que saem do seu celular. Na maior parte das vezes, as informações saem do seu celular, então é muito mais fácil você bloquear informações que estão saindo do seu celular. Quando eu fazia a graduação em redes de computadores, havia uma matéria em que a gente tinha que testar a segurança em criptografia. E uma das vezes a gente foi num shopping, sentou no shopping e estava testando a segurança dos Wi-Fi, né, das redes sem fios que tinham uma baixa qualidade de criptografia. Então a gente implantava alguns softwares e testava e fazia teste de invasão para ver até que ponto aquela rede sem fio era vulnerável ou não. Acredite se quiser, não vou lhe pedir para acreditar. A gente conseguia quebrar a maior parte dos Wi-Fi que tinha no shopping. E uma coisa muito mais perigosa, a gente conseguia ver todas as informações que apareciam de dispositivos conectados. Aonde a gente conseguia saber o dispositivo conectado, a gente conseguia saber o endereço MAC, o nome do dispositivo, o tipo de sistema que o dispositivo estava utilizando, o endereço IP. E isso é muito agravante, não é? Porque uma vez que eu tenho o endereço IP de um determinado dispositivo, eu posso acessá-lo usando mecanismos apropriados. Eu fiz um curso na Claves, para quem não sabe, a Claves é uma empresa de segurança da informação. E a gente fazia vários testes baseados em dispositivos, como inteligência forense e por aí vai. E uma das coisas que mais a gente utilizava para conseguir interceptar dados era um protocolo, um serviço chamado de phishing. Para quem não sabe o que é phishing, é escuta, né? Então a gente colocava uma determinada escuta entre um nó e outro e conseguia captar informações. Lógico que isso demandava algum tempo porque precisava gerar um determinado número de dados, de pacotes. E hoje, com o avanço da tecnologia, a internet se torna mais rápida. E quando a internet se torna mais rápida, o fluxo de dados que trafega entre um nó e outro é maior. É muito mais rápido, numa velocidade da luz. Assim como os dados que trafegam com meios de transmissão como fibra ótica, por exemplo. E é nítido que eu não preciso mais hoje de 1 hora, 2 horas para captar um tanto número de informações. Eu preciso apenas de segundos. Antigamente, para você conseguir captar um determinado número de informações para interceptar um determinado e-mail, a gente podia levar horas ou dias. Hoje não. Hoje a gente precisa apenas de levar alguns segundos ou alguns minutos e a gente consegue captar informações que estão trafegando de um nó para o outro na internet. E isso só é possível graças a ferramentas de segurança, ferramentas de tecnologia forense e de ciência da computação. E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é que você tem que procurar mecanismos de proteger os seus dados. Por exemplo, o meu celular, eu desativo a câmera, né? Eu tampo a câmera dele com uma fita isolante. A minha câmera frontal, ela é tampada com uma fita isolante. A minha câmera traseira, ela é tampada com um suporte que eu mesmo fiz e coloquei ali que é para não danificar a lente da câmera, mas eu protejo ela. E o meu microfone, a maior parte das vezes ele está tampado. E apenas eu tiro ele quando eu quero fazer uma ligação ou quando eu vou gravar algum vídeo. E essa é a dica que eu te dou. Você deve tomar muito cuidado com tudo que você faz e você fala na internet, utilizando telefone, computadores e por aí vai. Uma das coisas também que eu sempre deixo recomendado, um alerta para vocês, é que, galera, quando você não está utilizando o teu telefone, quando você sabe que vai ficar um determinado período sem utilizar o telefone, por exemplo, quando você vai dormir, desliga o celular, mantenha o seu telefone desligado. E detalhe, não coloque ele em nenhum suporte, sempre coloque ele com a câmera frontal tampada, porque a maior parte dos aplicativos utiliza mais a câmera frontal para acessar dados. E a melhoria dos aplicativos, né? A melhoria que os aplicativos sofrem, a melhoria com os celulares, dispositivos em geral,
sofrem, né? A tecnologia que é implementada neles facilita o seu uso constante. Existem pessoas que não conseguem ficar longe do celular nem por um minuto. Isso facilita bastante. Então, quando você acessa determinados aplicativos também, é muito comum que você não sai, não feche os aplicativos. Você apenas muda um aplicativo pelo outro. Você está no WhatsApp, você vai pelo Facebook, você vai pelo Google, você vai pelo Mercado Livre, e você não sai fechando os aplicativos. Isso faz com que eles comecem a coletar dados de forma em segundo plano, de forma anônima em segundo plano, o que ocasiona aí no vazamento de dados. E aí, o que você acha sobre vazamento de dados através de aplicativos? Qual que é a sua opinião sobre esse vídeo? Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e deixa nos comentários a sua opinião que eu quero saber. E é isso aí, galera. Tamo junto e fui!